Olá, terça-feira, 16 de dezembro. Hoje a gente conversa com o escritor Lúcio de Mello, que esteve aqui em Bauru para lançar um livro. E você vê também como foi a votação para a presidência do Legislativo bauruense. Depois de muita negociação, Faria Neto é eleito presidente da Câmara. Endurbe vai desapropriar jazigos abandonados em cemitérios da cidade. Foi eleita ontem a nova mesa diretora da Câmara. Em uma disputa bastante acirrada que só acabou à noite, Faria Neto chegou à presidência com 9 votos. Na primeira parte da sessão, ainda teve a votação dos projetos da pauta. Durante a sessão ordinária, apenas 7 vereadores usaram a tribuna. Um deles foi o líder do governo na Câmara, que aproveitou para fazer um balanço dos últimos 2 anos. Segundo Marquinho, o PMDB já havia escolhido um representante para concorrer à presidência, o vereador Faria Neto. O PMDB ele tem 4 vereadores, portanto, 4 votos, então o Faria Neto ele acaba saindo com uma certa vantagem. Agora ele está conversando com os outros partidos para se tentar fazer uma composição. A nossa vontade é que se tivesse aí uma unanimidade da casa para que a gente pudesse eleger uma pessoa sem ter muitos problemas, sem ter muita discussão, que a gente pudesse compor para a gente poder discutir a cidade, né? Que é isso que os munícipes eles estão preocupados, né? Mas ao usar a tribuna, Roque Ferreira surpreendeu e lançou a própria candidatura. Contrariando as determinações da executiva municipal do partido para apoiar Faria Neto, o petista apresentou um documento com diretrizes para a gestão da Câmara nos próximos 2 anos. De certa forma, é uma maneira de mudar práticas que são práticas muito velhas aqui na cidade de Bauru. E também de mostrar para a população que é possível fazer política de outra forma, que é possível fazer política respeitando as diferenças, mas pautada num plano de trabalho, que é possível que essa casa, de fato, recupere definitivamente a sua independência e sua autonomia frente ao Executivo e também procura demonstrar que você pode construir uma proposta política sem que ela seja pautada, pelo velho balcão de negócio. Antes de dar início à eleição, os vereadores cumpriram a pauta de votações. Todos os projetos do dia foram aprovados, inclusive o que regulamenta o programa da Nota Fiscal Bauruense. Após a votação dos projetos, foi aberta a sessão extraordinária por volta das 5h30 da tarde. Foram apresentados então os projetos em segunda discussão e só então foi aberta a eleição para a nova mesa diretora da Câmara. Mas logo os trabalhos foram interrompidos por 3 horas. Durante esse período, os vereadores ficaram reunidos a portas fechadas para definir quem iria concorrer à presidência da casa. Por conta da candidatura de Roque, o cenário era o seguinte: os vereadores do PMDB, PSDB, PDT e Sandro Bussola, do PT, apoiavam Faria Neto. Com isso, ele somava 8 votos. No outro grupo, formado pelos vereadores do PV, PP, PR, PPS e PSB, ainda não tinha sido fechado um nome para a disputa e eles também eram responsáveis por 8 votos. Tecnicamente, havia um empate. Mas depois das 3 horas de negociações, Roberval Sakai mudou de grupo e passou a apoiar Faria Neto, que nesse momento já tinha a maioria dos 17 votos. Outros 2 candidatos também entraram na disputa: Moisés Rossi, do PPS, e Natalino da Pousada, do PV. Os vereadores tiveram 10 minutos para defender a candidatura e a votação foi aberta. Faria Neto conquistou a presidência com 9 votos, contra 5 de Moisés Rossi, 2 de Natalino e 1 de Roque. A presidência do Legislativo, ela sempre foi, terá que continuar sendo, o ponto de equilíbrio entre o Executivo e o Legislativo, né? E nós vamos tentar fazer isso. Eu sempre fui independente, né? E procurarei fazer com que os vereadores entendam isso. E a configuração aqui eu acho que é a mesma. Quando precisar aprovar, sabe o que é importante? Quando for importante para Bauru, vai ser importante para essa casa. Apesar da vitória, Faria Neto sabe que terá que enfrentar muitos desafios à frente da Câmara. Bauru vai ter dificuldades muito grandes, né?
as dificuldades grandes, maiores do que outras cidades que têm uma economia forte, né? Bauru, todos nós sabemos, é mais comércio, né? Serviço, não tem indústria forte. Então, e não temos essas dívidas milionárias que vieram de governos passados. Então, Bauru deve muito e fatura pouco. Então, vai ser difícil, não para o prefeito Rodrigo, para todos nós. E nós do Legislativo temos que saber dessa responsabilidade. 3 apoiadores de Faria Neto vão compor com ele a mesa diretora da Câmara. Lima Júnior é o vice-presidente, Fabiano Mariano e Sandro Bussola são secretários. O tempo continua aberto em todo o estado de São Paulo. Veja os detalhes da previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Faz sol em todo o estado de São Paulo. O tempo deve continuar estável até amanhã. Na quinta-feira, áreas de instabilidade voltam a se aproximar e trazem chuvas. Bauru segue a tendência do estado, o que significa que podemos ter chuvas por aqui a partir de sexta-feira, principalmente. Agora a umidade do ar é de 50%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje, no início da manhã, fez 15 graus e agora à tarde a temperatura subiu para 31. Amanhã, os termômetros devem variar entre 19 e 34 graus. Depois do intervalo, você vai ver que a Endurb quer desapropriar jazigos nos cemitérios municipais. A medida deve atingir os que estão em mau estado ou abandonados. Daqui a pouco, continue com a gente. A população beneficiada pelo programa Bolsa Família tem até amanhã para atualizar o cadastro na Secretaria Municipal de Saúde. Os beneficiários, tanto os titulares quanto os dependentes, devem comparecer até a unidade básica de saúde mais próxima com os seguintes documentos: cartão do programa, cartão da unidade de saúde e carteira de vacinação em dia. Até ontem, apenas metade dos contemplados pelo benefício tinham atualizado o registro. Quem não fizer essa atualização vai ter o auxílio cortado. E agora um aviso para os artistas bauruenses. Foi prorrogado o prazo para a inscrição de projetos de artes visuais para a exposição na Galeria Municipal de Arte de Bauru. Os selecionados vão compor o calendário de exposições 2015 e também 2016. Artistas, grupos e instituições podem apresentar suas propostas até o dia 30 de janeiro. Informações podem ser obtidas aqui na Casa Pons e Paz, Rua Antônio Alves, 910. O telefone é o 3232-1552. Tárcio De Lucas para o Nesp Notícias. Quem tem parentes enterrados na cidade deve ficar atento com a conservação dos túmulos. A Endurb, responsável pelos cemitérios municipais, planeja desapropriar jazigos que estejam abandonados ou em mau estado. Famílias podem perder os espaços caso não providenciem as melhorias necessárias. Com um dia a dia atarefado, corrido e por vezes sem dinheiro, muita gente se esquece de fazer a conservação adequada dos jazigos que guardam os restos mortais de parentes. Benedito faz zeladoria particular de túmulos há 25 anos. Segundo ele, que conhece o Cemitério da Saudade como poucos, há vários em estado de abandono. A gente não passar assim trabalhando, que a gente tem mais tempo para observar, então tem bastante assim, mal conservação, abandonado mesmo, sabe? Então a gente às vezes informa no escritório que tal túmulo está quebrado e tal, para a pessoa intimar lá o proprietário para fazer a reforma, né? Segundo ele, a reforma completa de uma sepultura padrão com 3 gavetas leva mais de 20 dias e custa R$ 5.500. Se a família optar por materiais como granito, a conta aumenta. A falta de cuidado não se reflete apenas na estética, mas também na segurança de quem trabalha nos cemitérios. Caso de Ronaldo, que é coveiro da Endurb. No momento que a gente vai fazer uma exumação, posteriormente o sepultamento, né, pode acarretar aí em acidente de trabalho, vamos dizer assim, né, trazendo aí algumas mazelas aí pro profissional. E que providências vocês esperam que as famílias tomem com esse trabalho que a Endurb está fazendo agora? O que a gente espera é que pelo menos a família se mobilize, né? Procura aí a gerência, a GNF da Endurb, para fazer a regularização, primeiramente cadastral e depois aí uma reforma geral do jazigo, né? Para que
posteriormente aí a gente possa estar mais tranquilo e fazendo o nosso trabalho. Um dos casos mais evidentes de falta de conservação é este túmulo. Ele chegou a desmoronar. Os restos mortais tiveram de ser retirados e levados ao cemitério do Redentor. Até agora, a Endurbe não localizou os responsáveis pelo jazigo. Famílias que se mudaram da cidade, outras que não deixaram descendentes ou cadastros muito antigos dificultam o trabalho dos servidores da Endurbe. Evanir conhece os túmulos em pior situação e está ajudando na elaboração dos processos de desapropriação, ou seja, de retomada da posse para o município. Para dar um aspecto melhor, né, no cemitério, não ficar esse estado de abandono que vocês estão vendo aí, né? A finalidade é essa, regularizar, dar oportunidade para quem não possui jazigo. Ele desmoronando, ele prejudica o túmulo do lado, dá infiltração de água. Às vezes o vizinho que cuida, aquele túmulo vai infiltrando, vai estragando deles também. Nós vamos começar agora esse processo de retomada, né? Não tem prazo assim, porque é muitos casos, muitos túmulos, né? Segundo a Endurbe, o processo de retomada da concessão de jazigo começa com a observação das condições externas. Depois, é feito um laudo fotográfico para comprovar a situação. 2 administrativos vão, assinam que aquela situação não cabe mais e aí nós vamos às publicações no Diário Oficial e 3 no jornal local, sempre em dias que a população tenha maior acesso, né? Após a 3ª publicação, essa família tem 30 dias para recorrer. Não havendo nenhum manifesto dessa família ou de algum herdeiro, nós retomamos. Dos 5 cemitérios municipais, qual é o mais crítico em termos de falta de conservação de jazigos? Hoje, assim, visivelmente o Cemitério Redentor, e esse é o nosso foco principal. No próximo bloco, a gente recebe o escritor e jornalista Lúcio de Mello. Ele esteve aqui na cidade para lançar um livro. Daqui a pouco, continue com a gente. A gente fala agora sobre literatura. Recebemos o jornalista e escritor Lúcio de Mello, que acaba de lançar mais um livro e está aqui em Bauru para fazer o lançamento. Lúcio, é um prazer tê-lo aqui no Nesp Notícias. O prazer é meu, Larissa. Bem. Vamos falar então do seu mais novo livro. Ele é um ensaio, né, Lúcio? Isso. E ele é fruto da sua dissertação de mestrado. Isso, exatamente. Resultado dessa pesquisa que eu fiz no Departamento de Estudos Judaicos e Árabes lá da USP. E foram quase 3 anos aí de trabalho. Né? Mas... É o Dois Irmãos e Seus Precursores. Isso, ele é uma análise de uma obra do Milton Ratum. Isso, tem um subtítulo Mito e a Bíblia na obra de Milton Ratum. E, na verdade, essa ideia partiu depois que eu li um ensaio do Jorge Luiz Borges, autor argentino, Kafka e Seus Precursores. Dois Irmãos conta a história dos gêmeos Omar e Jacob, que assim, nasceram já se odiando, né, desde criança. No começo da adolescência já brigaram por conta de uma namorada, e o caçula, o gêmeo caçula, fez uma cicatriz no rosto do outro com uma garrafa, e aí a proteção da mãe em relação ao gêmeo caçula é muito maior em relação ao primogênito, e aí isso tudo já nos remete à história de Esaú e Jacó, de Rebeca e Isaac, da predileção por um filho ou pelo outro, né? Então isso já nos remete à narrativa bíblica, só essa passagem. Mas os gêmeos do Ratum, eles se revezam nos papéis de Esaú e Jacó, como também você pode encontrar semelhanças com Caim, com Abel, com José e seus irmãos. Quer dizer, toda a série fraterna da Bíblia, dos embates fraternos, você consegue aproximar, ora por semelhança, ora por diferença, da narrativa do Ratum. Então é muito rico, e o Ratum bebeu realmente na narrativa bíblica, como bebeu também na mitologia ameríndia, que foi assim uma grande surpresa também encontrar... E essa relação que você explora no seu ensaio. Isso. Inclusive a aproximação da narrativa do Ratum com a mitologia ameríndia, porque na mitologia ameríndia você encontra também gêmeos inimigos, o mito dos gêmeos inimigos. Você faz assim, são inesgotáveis as conexões. Mas esse é o trabalho de uma grande obra, de um escritor assim como você, é esse diálogo constante com outras histórias, outras obras, né? Eu acho que o Harold Bloom, um crítico americano, que eu uso inclusive em várias epígrafes, e usei a Anatomia da Influência, que é um clássico do Harold Bloom. O Harold Bloom ele é muito claro com isso, né? E eu uso como epígrafe, que ele diz assim: nenhum grande autor pode se construir sem um outro grande autor por trás, né? Ele fala, como no vocabulário de Shakespeare, ser influenciado é ser ensinado.
Então, quer dizer, você não pode querer ser um grande autor ou ter essa ousadia sem estudar, sem buscar lá atrás, sem ter os seus precursores. E o Hatoum, eu falo da Bíblia e falo a Bíblia é a matriz do pensamento ocidental, né, da memória cultural da humanidade. Eu falo da Bíblia não como obra religiosa, né, mas especialmente como obra literária, né? Então, o meu olhar para o Gênesis, não foi para a Bíblia, para o primeiro livro. Por esse trecho. Por esse trecho. E eu só estudei também a Bíblia hebraica, né, que é o Velho Testamento. O Novo Testamento, para o judeu, não existe, né? Eu fiz em estudos judaicos e árabes o meu mestrado. Então, o Velho Testamento é considerado a Bíblia hebraica e eu estudei do Velho Testamento só o livro do Gênesis, os embates fraternos ali, presentes ali. Então, é uma obra literária assim, maravilhosa. Se você analisar o narrador bíblico, sabe, é assim, uma fonte inesgotável de descobertas e mistérios e desafios aí para um pesquisador que tenha fôlego para ir atrás, né? E essa obra do Hatoum, um dos maiores autores contemporâneos brasileiros, né, escritores, essa obra dele também foi muito premiada, Dois Irmãos, que é o seu objeto de pesquisa, isso mesmo. Traduzida para vários idiomas, você acha em alemão, em francês, é maravilhoso. O romance é maravilhoso. E ela está sendo adaptada para a televisão agora, a TV Globo, isso, o Cauã Raymond vai fazer os Gêmeos, Juliana Paz e o Luiz Fernando Carvalho, o diretor da minissérie. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Isso que eu ia te perguntar, como que você vê essas adaptações literárias? Você acha que vai fazer jus à grandiosidade dessa obra? Eu sou suspeito. Eu acho difícil qualquer obra de audiovisual superar o livro. Eu acho muito difícil. O livro é sempre mais rico, eu sou suspeito, envolvente. Né? Então eu não acho que vai superar o romance, mas eu acho que também não vai fazer feio. Eu acho que... E é interessante que tem um movimento também, quando vai para a TV, que é um meio de comunicação que atinge muita gente, muitos vão para o livro também, né? Exatamente, exatamente. E quem quiser se aprofundar pode ir ao seu livro agora. Exatamente, eu acho que aí você busca, no meu livro, o leitor que gostou de Dois Irmãos vai entender um pouquinho as referências que o Hatoum usou para chegar ao romance, como as fontes que ele pesquisou, enfim, né? E a própria influência machadiana, né? Porque Esaú e Jacó, todas as epígrafes dos capítulos do meu livro é Esaú e Jacó, porque realmente o Esaú e Jacó inspirou também o Hatoum. Eu só não mergulhei demais no Machado porque era muita erudição para um mestrado, né? Então, quem sabe para um doutorado. Exatamente. Agora. Então eu só cito o Machado de leve assim, mas não entrei muito no Machado porque eu acho que seria uma erudição que precisaria de um fôlego maior, um tempo maior e um projeto mais ousado para um doutorado, como você falou. Lúcio, você é autor do livro sobre a história da Eni, né? É uma biografia romanceada, isso. E neste ano também, falando em adaptações, foi muito comentado que a Globo vai fazer uma minissérie baseada na história da Eni. Sim. Queria saber se tem alguma relação com o seu livro. Não, olha, não tem nenhuma relação. O que eu sei é que o autor, o Walter Negrão, teria feito uma pesquisa por ele mesmo, o que eu estou sabendo. Os direitos do meu livro eu vendi há 10 anos para Casablanca Filmes e para Teleimage, que são duas produtoras de São Paulo, há 10 anos para longas, minissérie e DVD. Então, eu nem tenho mais os direitos para audiovisual do livro há 10 anos. Então, mesmo que me procurassem, eu não teria como passar esses direitos para frente. Porque eu já vendi os direitos para eles, então não tenho. E que eu sei, assim, é um projeto do Walter Negrão com a Globo. Tá e certo. Só isso, eu não faço parte desse projeto. Tá bom, então, esclarecemos a dúvida aí. Lúcio, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. E quem quiser ter contato com o seu livro, onde que pode adquirir? Olha, o livro vai estar aqui na Empório Cultural, na Jalovi, né? E como é publicado pela Humanitas, a editora lá da USP, da FEFELESH, caso a livraria não tenha aqui, aí é só pedir que a livraria encomenda para a editora Humanitas e eles enviam para cá o livro. Tá certo. Boa sorte, então. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!